Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 26 de novembro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende sua candeia, não varre a casa e não procura com cuidado a moeda até a encontrar? Uma vez que a encontre, ela reúne suas amigas e vizinhas e lhes diz: Regozijai-vos comigo, pois encontrei a dracma que havia perdido. Do mesmo modo, haverá, eu vos digo, grande júbilo entre os anjos de Deus por um pecador que faça penitência. Lucas 15, 8 a 10. Meta do mês: exercitar a paz em família. Pais, amigos, guardai convosco ante o berço terrestre a oração e o carinho, a caridade e a paz, porque sois responsáveis na luz da reencarnação por aquele que volta em nome do Senhor a rogar-vos abrigo. Emmanuel no livro Família. Meta do dia: no lar, respeitar os direitos e opiniões dos familiares, exercitando a tolerância a benefício da paz. Sugestão para a sua prece diária: prece rogando a Deus harmonia no lar. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus e mentalizemos Jesus. Amado Mestre Jesus, queremos colocar em tuas mãos nesta manhã os nossos familiares, nossos pais, nossos irmãos, nossos sobrinhos, os cunhados, todos aqueles que fazem parte do nosso lar. Coloco também, Jesus, em tuas mãos todos os nossos parentes, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, todos aqueles que nos conhecem e que conhecemos. Que o seu amor envolva a cada um, Jesus, pois todos nós somos teus irmãos em caminho de melhoramento. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje sábado, agora de manhã, a partir das 8 horas, em nossa casa espírita, estará acontecendo a evangelização das crianças, a evangelização dos jovens, dos adultos, também o tratamento espiritual, a distribuição da sopa. Você é o nosso convidado. Pode vir com a sua criança, participar desse grande momento de estudo do Evangelho de Jesus. No finalzinho da tarde, às 5h30, iniciaremos os cursos da Escola Global Kardec Brasil, a Escola de Estudos Espíritas. Então, venha participar conosco. Meus amigos, vocês já ouviram falar da Concafras? Pois é, a Concafras é um momento de confraternização de vários espíritas simpatizantes da doutrina espírita que acontecem há 67 anos no período do Carnaval. E Alta Floresta será uma das 6 cidades que vai sediar a Concafras no ano que vem. Então, nos dias 18 a 21 de fevereiro, Alta Floresta receberá a caravana de luz, onde estaremos estudando o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Então, venha participar conosco, faça já a sua inscrição.
entre no site www.concafras.com. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo Mateus. Pois a partir das tuas palavras serás justificado. Mateus, capítulo 12, versículo 37. Legendas do Tribuno Espírita. Cultuar a beleza verbalística nas alocuções ou explicações que profira, alicerçando, porém, a palavra nas lições de Jesus. Confiar na segurança própria, mas atrair a inspiração de ordem superior através da prece. Atualizar-se constantemente, examinando, todavia, as novidades antes de veiculá-las. Reverenciar a verdade, contudo, buscar o lado bom das situações e das pessoas para o destaque preciso. Formar observações próprias, conduzindo, porém, as opiniões para o bem de todos. Aprender com as experiências passadas, estimulando simultaneamente as iniciativas edificantes na direção do futuro. Enaltecer ideias e emoções sem desprezar a linguagem compreensível e simples. Instruir o cérebro dos ouvintes, acordando neles, ao mesmo tempo, o desejo de cooperar no levantamento do bem. Falar construtivamente, mas ouvir os outros, a fim de lhes entender os problemas. Enriquecer a cultura dos companheiros de humanidade, manejando a palavra digna. Entretanto, estudar quanto possível, de modo a ser sempre mais útil no aprimoramento geral. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Ceifa de Luz, da editora FEB, capítulo 8. Muito bem, meus amigos, esta comunicação de Emmanuel é dirigido a todos nós que estudamos a doutrina espírita, né? E muito importante sempre a gente buscar o melhor do outro. Buscar sempre aquilo que o outro faz de bem. E estar, como diz o Emmanuel, buscar o lado bom, tanto das pessoas quanto das situações. Muitas vezes nós nos entregamos a uma situação de pessimismo diante das coisas, achando que tudo vai dar errado. E aí nós nos desequilibramos, porque entramos num patamar de vibração muito perigoso para nós mesmos e para aqueles que estão próximos de nós. Então é importante cultivar sempre em nós a harmonia. Estamos em dificuldade, estamos vendo que estamos caindo, o nosso farolzinho está apagando, busquemos auxílio na prece, para que a gente consiga sempre manter-se firme na tarefa. Então, buscar sempre o cuidado na fala, nas palavras. Por exemplo, a gente está num grupo de pessoas que são mais estudadas, então usar termos mais adequados para aquele grupo. Estamos num grupo menos estudado, menos alfabetizado, evitar palavras que as pessoas não conseguem compreender o significado daquelas palavras.
Então, é ter o tato. O exemplo nosso é Jesus. Jesus estava com os pescadores, ele iria usar palavras que aquele povo, conceitos, explicações que era fácil de entendimento para aquelas pessoas que ali se encontravam. Se ele ia conversar com uma doméstica, com uma trabalhadora da casa, ele ia usar termos da limpeza que ela fazia, do copo, do prato, da limpeza da casa. Se ele ia falar com o agricultor, ele utilizava os mecanismos que ele entendia. Então, nós também devemos usar essa expertise de Jesus para que a gente consiga ser ouvido nas nossas falas. Por, às vezes, usarmos termos, palavras que as pessoas não sabem o significado, naquele momento que nós usamos aquela palavra, a pessoa vai querer entender o que que significa aquilo, pronto. Dali para por diante, ela não vai mais nos ouvir, porque ela não vai conseguir mais compreender, porque ela ainda está naquela palavra, tentando esclarecer para ela mesma o significado. Então, é muito importante a gente estar atualizado também, estudar. O palestrante espírita que não estuda, ele fica num círculo ali, sempre. Então, ele não modifica a sua visão, não amplia seus conhecimentos, então ele fica muito raso. Então, nós temos que ir mais profundo nas nossas palavras, por isso é necessário o estudo. E na nossa casa espírita, nós temos o estudo metódico da doutrina espírita. Acontece todos os sábados na Escola Global Kardec Brasil. E nós estamos encerrando uma turma agora, no dia 17 de dezembro, e em fevereiro nós estaremos iniciando novos grupos de estudo. Vai se preparando, já vai pensando, se programando para estudar, né? E o estudo nosso é para muito tempo, né? Temos os estudos básicos, depois a gente já vai estudando dentro das especialidades da doutrina espírita que a gente quer se aperfeiçoar. Ah, eu gosto de trabalhar com criança, então nós vamos estudar conteúdos referentes ao Instituto da Criança. Olha, eu gosto de fazer caridade, eu gosto de estar, então nós vamos estudar os assuntos relacionados ao Instituto da Caridade. Olha, eu gosto das mídias sociais, eu gosto dessas redes sociais, então eu vou trabalhar dentro do Instituto da Divulgação. Veja que dentro da nossa casa espírita temos várias tarefas. Ah, eu quero trabalhar na mediunidade. Então nós vamos estudar tudo sobre a escola de médiuns, né? O Instituto da Mediunidade. Eu quero trabalhar com a doutrina, com palestras. Então nós vamos estudar dentro do Instituto da Doutrina, dentro do Instituto do Esclarecimento e Família. E assim, meus amigos, nós vamos. Eu quero trabalhar com jovens, então nós vamos trabalhar, estudar, aperfeiçoar os estudos referentes ao Instituto da Mocidade. Então, a Casa Espírita favorece essas oportunidades de avanço no ensino, de avanço no conhecimento da doutrina. Então, é isso que o Emmanuel vem chamar a atenção de cada um de nós que somos trabalhadores da Casa Espírita. Buscar nas experiências passadas, também nas do futuro, para que a gente possa cada vez mais ampliar nossos conhecimentos. Muito bem, meus amigos, era isso que eu queria destacar aqui da mensagem de Emmanuel. Sempre outro ponto, falar construtivamente, mas saber ouvir. A gente tem muita dificuldade de ouvir, de escutar realmente o que o outro está falando. A gente tem mania de interromper, não deixar a pessoa de concluir o raciocínio. Então, isso revela também falta de educação da nossa parte, que
muita gente tem facilidade de ir direto ao ponto, outros fazem mais rodeio para chegar no ponto. Mas é importante a gente ouvi-las para que a gente consiga entender melhor o seu ponto de vista. Às vezes é um ponto de vista equivocado, mas respeitar aquele ponto de vista, levando-o ao esclarecimento. Meus amigos, vamos fazer prece. Graças a Deus, amado Mestre Jesus. Nós agradecemos os ensinamentos desta manhã e queremos, Jesus, durante o dia, cultivar em nós o entendimento, o estudo, o esclarecimento das nossas indagações, das indagações alheias. Ajude também, Jesus, que consigamos sempre respeitar o outro, ver o melhor do outro, ver o lado bom do outro. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.